Opa, e aí, como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, ao canal Estudo Top, aqui no YouTube. Eu sou o professor Pablo Leonardo, sou professor de informática para concurso e estou aqui para a gente corrigir mais uma prova. Eu estou falando da prova da Polícia Penal de Minas Gerais, que foi aplicada em março de 2022. A banca organizadora é a banca Selecom. E nós tivemos 5 questões de informática nessa prova. Antes da gente começar a correção, eu quero te pedir para você dar um clique no joinha aí, né? Curte esse vídeo, assina o canal, clica no sininho das notificações para que você seja avisado a cada novo vídeo postado. Afinal de contas, informática para concursos é algo tão complexo que quando a gente encontra vídeos fáceis de serem entendidos, compreendidos e tudo mais, eu acho que vale a pena mesmo, de fato, a gente assinar isso e estar sempre em dia com essas novas tecnologias, tendo em vista que ser um servidor público é a sua meta. Bom, então vamos lá, pessoal. Correção da prova. Polícia Penal 2022. Aqui tem o meu Instagram. Caso você queira seguir por lá, será um grande prazer para mim tê-lo lá. Ok? Beleza? Bom, gente, então vamos começar. Foram 5 questões, né, da parte de informática. Elas não saíram do padrão que a Selecom está acostumada a cobrar, né? Tudo dentro do padrão mesmo, dentro do esperado. Uma questão de Excel, talvez assim, talvez um pouco polêmica, as pessoas queriam recurso, mas eu não acredito que dê recurso nessa questão. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Ok? Então vamos lá. A primeira questão, questão 16, ela é o seguinte, gente. É uma questão, mais uma vez, da Selecom. A Selecom, ela já tem o hábito de cobrar questões que cobram esses iconezinhos aqui, que são exibidos no sistema operacional Windows. E o padrão, gente, é sempre o mesmo. É o seguinte, ela coloca sempre 2 tipos de ícones. Tá? Um tipo em 2 alternativas e o outro tipo em outras 2 alternativas. E aí, no enunciado, ela pergunta o que esse ícone faz. Olha lá. No que diz respeito ao sistema operacional Windows versão 10 instalado no idioma português, um ícone localizado na área de notificação. A área de notificação, gente, é ali onde tem um relógio, calendário. Tem uma finalidade específica. O ícone e a finalidade descrita ao seu lado, respectivamente, são. Ou seja, ele quer saber qual é o ícone que está descrito corretamente. Então, ele está falando que esse ícone aqui, que tem um pendrivezinho, acessa e oculta a janela painel de controle. Não, pessoal, não teria nada a ver com painel de controle, gente, porque é o ícone de um pendrive, pensa. Bom, aí nós temos aqui, é uma bateria com um carregador, uma tomada. Aí ele fala que esse ícone remove tudo que esteja armazenado na pasta. Espera aí. Qual pasta? Ele não falou nada de pasta. Que pasta é esse? Gente, veja bem, é só uma questão de raciocínio mesmo. Que ícone seria esse de uma bateria com uma tomada e você vai clicar nele e ele vai remover tudo que está numa pasta? Não faz sentido. Lá vem ele de novo com o primeiro ícone. Remover o hardware e ejetar a mídia com segurança. Tá certo. Quando você conecta um dispositivo USB no seu computador, ele automaticamente vai mostrar esse íconezinho aqui, ó, da letra C, lá na bandeja lá do área de notificação, para que você possa remover essa mídia com segurança, sem danificá-la ou danificar seus arquivos, tá bom? Acessar e ocultar a janela painel de controle? Não. Então a resposta é a letra C. Sem recurso, tá, gente? Questão limpa. Questão 17. No que diz respeito à internet, são caracterizados conceitos e recursos a seguir. Aqui, mais uma questão no padrão. É uma questão 2 em 1. Ela vai te dar 2 itens. E cada item trata de uma coisa e depois, nas alternativas, ele vai te perguntar que coisa é essa. Bem assim mesmo, ó. Existe um termo, então ele está procurando um termo, que define um tipo de rede. Um tipo de rede de computadores utilizado para comunicação interna da equipe de uma corporação. Ao acessar essa rede, os funcionários recebem comunicados, trocam informações com outros departamentos e consultam dados necessários para o desempenho de suas atividades.
Beleza, então o que nós estamos vendo aqui é que é um tipo de rede que é acessado exclusivamente por funcionários, né? E aí eu tenho aqui, vamos analisar a primeira parte para a gente já ir, né, para a gente já, vamos falar assim, eliminar parte da questão. Eu tenho intranet, internet, intranet e internet. Gente, a internet ela não é usada para comunicação interna da equipe de uma corporação. E outra coisa, quando você acessa a internet, você não tem informação de departamento, consulta de dados necessários para o desempenho de suas atividades. Isso é uma rede corporativa. Então tem que ser intranet. Então eu já vou tirar essa e já vou tirar essa. Agora, das duas que eu tenho, né, que é a letra A e a letra C. O tipo de acesso a sites é feito por softwares como o Google Chrome, o Firefox, Mozilla e o Edge. Nessas condições, o termo referenciado em um e o tipo de software referenciado em dois são respectivamente. Bom, gente, aí aqui não tem erro, né? Porque ainda mais quando ele cita exemplos, né? Fala que o tipo de acesso é feito, fala que o acesso a sites é feito por meio de alguns programas, aplicativos e tal. Então aqui realmente não tem erro, tá, gente? Aqui ele está falando de quê? Ele está falando do browser. Ele está falando do navegador. Então aqui não pode ter erro não. Tá? Então a resposta aqui ficou a letra A. Sem recurso, tá, gente? Questão 18. No uso dos recursos... Aqui vem uma questão de Word, questão legal também. Tá? No uso dos recursos do processador de texto Word do pacote Office instalado no idioma português, um funcionário da Sejusp realizou os procedimentos descritos a seguir após a digitação de um texto. Aplicou um triplo clique em uma posição dentro do primeiro parágrafo do texto. Gente, quando a gente faz isso, o que ele faz? Seleciona todo o parágrafo, tá? Quando você dá um triplo clique, ele vai selecionar todo o parágrafo. Então, aqui, ó, a letra A fala que ele selecionou o parágrafo inteiro. A letra B fala que ele selecionou uma palavra. A letra C fala que ele centralizou o parágrafo. E a letra D fala que ele mudou o formato do parágrafo. Não tinha nem erro, né, gente? A resposta automaticamente era a letra A. Mas, número 2 aqui, ó. Posicionou o cursor em uma palavra no segundo parágrafo e aplicou um duplo clique. Selecionou a palavra. Pessoal, quando a gente aplica um duplo clique, ele seleciona a palavra. Quando a gente aplica um triplo clique, ele seleciona o parágrafo. Tá? Então, estando o mouse dentro do parágrafo, se nós dermos 2 cliques, ele seleciona o quê? A palavra. E se nós dermos 3 cliques, ele seleciona o quê? Parágrafo. Olha, se você que está aí me assistindo tiver alguma dúvida, poxa, abre o seu Word aí e faz o teste para você ver. Às vezes, a gente tem muita dificuldade em informática porque a gente não consegue visualizar, assim, né? Mentalizar o que ele está pedindo ali na questão. Faz esse teste para você ver. A resposta é a letra A. Agora nós vamos para a questão 19. Essa é a questão polêmica da prova, tá? Mas ela não fugia, já te falo, de antemão, ela não fugia, né, do padrão da banca. A banca já cobrou essa questão diversas vezes, não tinha nada de extraordinário aqui. E existia uma forma muito simples de você resolver essa questão. Ok? Então vamos lá. Aqui ele fala o seguinte: a planilha da figura abaixo foi criada no Excel, instalado no idioma português do Brasil, tendo sido realizados os procedimentos. Tá? Nas células, que é essas células amarelas aqui, ó. Essas. Nas células F7, F8, F9, 10 e 11 foram inseridas expressões usando uma função para determinar o menor valor entre as cotações dos fornecedores de C, D e E. Então, por exemplo, o que ele vai fazer? Basicamente o seguinte, ó, ele vai analisar
todos esses valores aqui. Todos esses aqui. E ele precisa digitar uma fórmula para encontrar o menor desses valores. Certo? Gente, eu já vou te adiantar. Para eu encontrar o menor... Aí, peraí, vamos lá. Vamos, aí, tranquilo, que eu vou pegar o comando dela para você ver. Na célula G7, G8, G9, 10 e 11, foram inseridas expressões usando a função... Aí já é aqui, ó. Olha lá, usando a expressão se para mostrar o fornecedor que venceu a licitação para o item selecionado. Obviamente, ele vai pegar o menor valor, né? Então, por exemplo, se o menor valor aqui não foi 4.897, tá aqui, ó, menor cotação desse item. Aí eu pego, aí ele vai achar aqui 4.897 e vai mostrar o MG3, que foi o fornecedor de menor valor. Beleza. É isso que ele está pedindo. Aí aqui ele fala assim, nessas condições, ele quer saber a expressão inserida em G9 primeiro. G9 está aqui. Então, obviamente, o G9 tem que trabalhar com a linha 9. E o F11? O F11 está aqui, que ele tem que trabalhar com a linha 11. Tá. Só que na coluna F, não é usado para achar a menor cotação? Existem duas formas de fazer isso. Você pode fazer a função mínimo, e aí você vai pegar, eu quero a F11, né? Isso. Eu vou pegar mínimo de C11 até E11. Essa é a primeira forma. Ou então, menor de C11 até E11. Aí, gente, quando você usa a função menor, obrigatoriamente você tem que especificar que você quer o primeiro menor valor. Aliás, essa é a diferença entre a função mínimo e a função menor. A função mínimo, ela sempre encontra o menor valor, sem conversa, pronto. Agora, a função menor, ela permite que você especifique se você quer o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor e por aí vai. Então, assim como a função menor exige que você coloque ponto e vírgula 1 para o primeiro menor, ou ponto e vírgula 2 para o segundo menor, e por aí vai, na função mínimo você não pode colocar, ele não aceita. Tá certo? Aí você pega e analisa por aqui, ó. Já que essa aqui é a função mais simples, a gente vai olhar por aqui primeiro. As alternativas. Repara para você ver. A primeira e a segunda usa a função menor. Só que para usar a função menor, tem que colocar o ponto e vírgula 1. Ela não colocou em nenhuma das duas. Então eu já sei que não é a letra A e não é a letra B. Beleza. Aqui ele usou mínimo A. Mínimo A, gente, é uma variação da função mínimo. Ela existe. Tá certo? Só que ela considera texto também e por aí vai. A banca colocou isso aqui só de sacanagem. Porque a gente, na verdade, né, a gente geralmente usa, tanto que tem 20 anos que eu dou aula de informática para concurso e não tinha visto essa mínimo A em prova ainda. Mas não tinha erro. Sabe por que não tinha erro? Porque as duas alternativas que a gente tinha dava mínimo A, gente. Elas são idênticas. Aqui, ó. Esses dois itens aqui são idênticos. Então, não teria como. Isso aqui eu já poderia esquecer dela. Aí eu passaria para analisar a primeira, que é a função se. Porém, a função se você olhar, olha aqui, gente, ela está usando um E comercial no meio da função e não pode fazer isso. A única coisa que você pode usar na referência é o cifrão, gente. Assim, ó. Ou você usa cifrão, ou então você não usa nada. Ou então você faz assim, né, que é sem nada. Então, você não precisava nem saber montar a função se. Era só você saber que isso aqui, gente, não existe. Não existe isso.
Isso. Aqui dentro da referência, não. Então, automaticamente, a resposta passa a ser a letra D. Aí você repara para você ver. Selecom, questões do Excel grandes. Ainda na aula eu falava, gente, minha preocupação são as questões do Excel, porque são grandes. Vocês têm que identificar o padrão da função, porque nem sempre você vai ter que fazer cálculo ou vai ter que montar a função na cabeça, não. É só você identificar o padrão para você ver o que está certo e o que está errado. Na maioria das vezes. Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas na maioria das vezes. Beleza? E a questão 20, que é a última questão, né? Aí ela fala, de novo, do pacote Office, tá? Então ela vai falar do PowerPoint agora. Então ela fala assim, por padrão, as apresentações salvas na opção salvar desse software no formato apresentação do PowerPoint geram arquivos cujos nomes possuem uma extensão específica. Ô, gente, PowerPoint vai ser PPT-X. Tá certo? É a extensão padrão dele. E depois ele fala assim, existe um recurso que concentra todas as características da apresentação em um slide. Tais como fonte, estilo, animação, possibilitando que o usuário herde essas características de aparência para todos os slides da sua apresentação. Aqui, gente, ele está falando do slide mestre. Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma apresentação de slides, imagina que você tenha lá 30 slides, né? E aí, você faz um por um. Então, você vai criando as caixinhas ali de texto e tal. Aí, quando você quiser mudar alguma coisa, você vai ter que mudar em um por um. Por exemplo, eu quero que os títulos sejam vermelhos. Você vai ter que mudar um por um. Né? Quando você trabalha com slide mestre, não. Porque se você cria um slide principal, que você chama de slide mestre, e todos os outros slides são baseados nele, se você quiser mudar uma cor, alguma cor, você eu não quero o título azul, eu quero ele vermelho. Você vai lá no slide mestre e muda, e aí ele vai mudar tudo. Tá certo? Então, pessoal, um detalhe muito importante aqui, deixa eu passar aqui as respostas. Então, a resposta aqui seria slide mestre, não tem nenhuma alternativa outra que fala isso, e tem o PPT-X aqui, então a resposta é a letra D. Agora, deixa eu voltar aqui na outra, só para vocês entenderem. Onde o pessoal pensou num recurso aqui? Tá certo, tudo bem, poderia sim pensar. Eles pensaram num recurso no caso da função mínimo, porque a função mínima ela tem que ter acento. Aliás, desculpa, o nome mínimo é acentuado. Porém, pessoal, a gente tem que ter em mente que a questão fala do Excel e não do Calc. Tá certo? Então, eu vou até colocar aqui uma para vocês verem. Eu vou abrir o Excel aqui. Se eu tenho aqui, 10, 20, 30. Eu venho aqui e coloco, sem acento, mínimo A1 até A3. Tá vendo, Funcionou, não funcionou? Ele vem e coloca o acento. Mas eu digitei sem acento, mas ele coloca. Agora, se fosse no Calc, e não é, mas se fosse no Calc, aí sim ele avisaria. Agora, se fosse no Calc, realmente, sem o acento ele não reconhece a função e acusaria erro. Mas o Excel não tem problema, ele acentua as funções numa boa. Ok? E aí, o que você achou dessa correção? Gostou? Então é isso aí, deixa seu comentário aqui embaixo, não esqueça de clicar no joinha, assina o canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.